Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos em Cristo Jesus. Bem, estamos em uma sequência de estudos do livro de Atos e chegamos ao capítulo 4. E neste capítulo 4, encontramos o momento onde Pedro e João são presos. E após essa prisão, são levados ao Sinédrio e levados a um ambiente onde são questionados ali por aquelas autoridades. Mas o capítulo ele traz várias outras informações. Traz o papel da igreja nesse momento de dificuldade, o que aconteceu com a igreja, a comunidade como trabalhou. E no final, já introduzindo o capítulo 5, fala um pouco sobre as ofertas, contando um pouco sobre a oferta de Barnabé. E no capítulo 5 a gente já tem um pouquinho falando sobre o que aconteceu com Ananias e Safira. Mas vamos focar aqui no primeiro momento dessa meditação, no capítulo 4. Vamos entender um pouquinho como o Espírito Santo agiu e os aspectos desse texto tão lindo escrito por Lucas, onde a gente vê o crescente do trabalho do Espírito Santo por meio desses apóstolos. Pedro e João, homens que eram considerados ali à margem da sociedade. Pedro e João, que andavam pescando, pescadores, homens simples que não tinham sido formados nas melhores escolas judaicas, mas que através do Espírito Santo puderam aprender, através do Espírito Santo puderam ensinar a outras pessoas. Eles estavam ainda falando, depois de um discurso maravilhoso de Pedro, onde que cerca de 3.000 pessoas haviam sido convertidas. Eles estavam ensinando ao povo, conversando com o povo. E naquele momento, onde eles estavam ali ensinando, diz que vieram ali os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus. E eu vou frisar aqui na questão dos saduceus. Se a gente pega os evangelhos, né, o de Mateus, Marcos, Lucas e João, cita em algum momento os saduceus. Mas na grande maioria das vezes, a seita que mais perseguiu Jesus foram os fariseus. Mas aqui agora, Lucas ele apresenta de fato a figura do saduceu, porque o saduceu ele não acreditava na ressurreição. O saduceu era aquela seita que não admitia existência de anjos. Ele não acreditava nisso. Eles não acreditavam na ressurreição de mortos. Eles não aceitavam, em hipótese nenhuma, que Jesus havia ressuscitado. Então, no capítulo 4, a gente vê que ao sermos levados a testemunhar, ao sermos ao Deus usar a nossa vida, ao Deus usar a nossa vida, a gente percebe no texto de Atos que a igreja se une, o Espírito Santo vem, e a partir desse momento que recebemos o Espírito Santo, o testemunho acontece. Acontece perante a sociedade, acontece perante o povo, onde pessoas são convertidas, e acontece perante as autoridades. É o que acontece no capítulo 4. Um testemunho perante as autoridades. E a gente vê Pedro e João sendo usados por Deus. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que Lucas faz questão de mostrar que estava ali naquele momento os principais do povo. Estavam ali representantes dos governantes, representantes dos anciãos, aqueles dirigentes que representavam os leigos do Sinédrio. Estavam ali aquelas pessoas, os juristas, que eram os escribas. Os escribas eram quem conhecia da lei, era quem fazia cumprir a lei. Eles conheciam. Naquela reunião que era o Sinédrio, João e Pedro são ali agora
arguídos, questionados. E a pergunta que eles fazem, a primeira pergunta que é feita para eles, é uma pergunta que tem um significado muito importante. A pergunta é a seguinte, está lá no verso 7 do capítulo 4. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Por que essa pergunta? O que vocês acham? Por que essa pergunta? Essa pergunta, na realidade, eles queriam saber de onde eles receberam o poder para o que fizeram. De onde saiu o poder? Observem que eles não, em nenhum momento, disse que era uma farsa. Em nenhum momento disse que aquilo era uma invenção. Pois afinal, havia acontecido ali uma cura de um homem que era conhecido por todos que não andava. Como negar isso? Um coxo agora estava em pé junto a eles. O texto diz que esse coxo estava ali também. Então, a primeira pergunta que é feita é de onde recebeu o poder. Porque uma coisa era certa, havia ali poder. Então, nesse texto, a gente percebe que existia poder. E a primeira pergunta que é feita é de onde veio este poder. Eles queriam saber que tipo de poder, de onde haviam esse poder. Talvez ao eles perguntarem, eles não entendiam aquela autoridade. E aí a pergunta envolvia o seguinte: como pode esses homens ter autoridade, ter poder maior do que o Sinédrio? O Lucas, ele diz que essas pessoas estavam ressentidas. O ressentimento. Estavam ressentidas. Por quê? Ressentidas porque aqueles homens humildes estavam ensinando para multidões. Como pode? Como que alguém poderia ter poder? E aqui agora, esse poder, eles querem saber de onde veio. E quando a resposta de Pedro, que é magnífica, nós vamos comentar um pouco sobre ela, mostra que esse poder veio de Jesus. Como assim? Um morto? Os saduceus não iam aceitar isso nunca. Extraordinário. E agora a gente vai para um ponto magnífico aqui também, que esse texto só traz coisas maravilhosas para a gente. Pedro, ele poderia ter respondido de maneira ríspida, poderia ter respondido de uma forma incoerente, poderia ter falado besteira, poderia ter tido medo, porque Pedro, em outro momento, onde as pessoas perguntavam sobre ele negou Jesus. Nós sabemos da história, mas naquele momento ali, Pedro foi maravilhoso nas suas respostas. Pedro, ele foi cortês, ele soube usar as palavras, ele foi claro, ele foi convicto em tudo que ele falava, ele não vacilou, ele não teve medo, do começo ao fim, não teve rodeio. E aí, no verso 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, falam para eles, autoridades do povo e anciãos. Pedro ele foi sábio, porque realmente ele estava ali diante da autoridade do povo. Ali estava a autoridade do povo e anciãos. Todos os responsáveis. E o texto ele vai falando. Ele diz, né? Hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Olha aí, maravilha. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro, ele não desrespeita ninguém. Pedro, ele explica, ele chama as pessoas como autoridade, mas ele simplesmente apresenta o que aconteceu.
ele dá o testemunho do que ele viveu. Ele mostra para aquelas pessoas o que aconteceu com ele. O silêncio para ali no sinédrio. Ninguém interrompe, todo mundo escuta o que ele diz, ninguém contradiz. E ele continua dizendo: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, a qual se tornou pedra angular. Meus irmãos, e o final, no verso 12 do discurso de Pedro, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Ele diz. Sabe por quê? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Que maravilha! Que maravilha é este momento onde Pedro testemunha sobre Jesus. Este é um momento maravilhoso, esse testemunho de Pedro. Mas outra pergunta é feita. O que faremos? Só que agora essa pergunta acontece depois que os discípulos saem. O que faremos com estes homens? O que faremos com esses homens? E aí a gente percebe que eles não negam o poder que aconteceu ali. Eles viram que algo maravilhoso havia acontecido no meio do povo. Não podiam duvidar. Eles reconheceram isso. E então veio uma proposta, um sumo sacerdote, apesar de tudo que tenham reconhecido a favor de Pedro e João, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Agora vem a ameaça, né? Amedrontar o povo, amedrontar o servo de Deus. Ameaça, chantagem, castigo, obrigar alguém a fazer ou dizer algo contra a sua consciência ou contra a sua vontade. Primeiro pensamento foi que eles ameaçassem e proibissem que não falassem nada e não ensinassem nada sobre Jesus. Muitas vezes nós seremos ameaçados. Muitas vezes seremos ameaçados. Agora, como alguém poderia negar a validade de um milagre em um homem que havia passado a vida inteira sem caminhar e agora estava andando? Como negar esse fato? Não tem como negar um fato como esse. Não tinha como. E eles soltos, agora, eles falam com coragem. Não tinham segredos. Eles procuraram os irmãos e contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Pedro e João, eles contam e oram. E a oração desses homens é maravilhosa. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Meus irmãos, eles oram, a igreja ora.
eles não temeram. Eles não tiveram medo. Porque todos glorificavam a Deus. Não tinham o que fazer. Quando o servo do Senhor, ele faz a vontade de Deus, quando o servo do Senhor faz a vontade de Deus, Deus ele é fiel. Deus ele age em prol dos seus servos. O Espírito Santo encoraja você, meu filho. O Espírito Santo nos encoraja. E ainda nesse capítulo, nós vemos como a igreja, como a comunidade, a multidão, creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que maravilha, né? Que bênção. Que igreja. Quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo faz a obra, pessoas como Pedro e João contagiam outras pessoas, contagiam o ambiente onde eles estão vivendo, e tudo é abençoado. Tudo é abençoado. Esta igreja foi uma igreja que sofreu perseguição. Uma igreja que sofre perseguição. E hoje nós clamamos a Deus que o Espírito Santo possa agir em nossa vida. Assim como agiu na vida de Pedro, na vida de João, na vida daquele povo, naqueles dias. Vamos orar um pouquinho? Querido Deus, que assim como o Senhor agiu naquele dia, na vida de Pedro e João, dando coragem àqueles homens, dando as palavras certas naquele momento, que o Senhor Deus possa nos ajudar, que nós possamos receber o Espírito, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos dar coragem, para que possamos levar a Tua palavra. Que nós, Senhor, nunca neguemos, que nós nunca neguemos a Ti, Senhor. Possamos reconhecer que só Tu és o nosso Salvador. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.